Você já passou horas construindo um desenho, fez seu esboço, fez sua arte, arrumou, apagou, tentou, fez perfeito, adorou o desenho, mas foi fazer a line art, ficou tudo tremido, tu estragou o desenho e não terminou, não foi pra colorir porque a line art ficou tão ruim que você até perdeu a vontade de desenhar? Eu já fiz isso, você já fez isso, todo mundo já fez isso, tá bom? Mas nesse vídeo eu vou te explicar como isso nunca mais acontecer, como você nunca mais vai estragar uma line art na sua vida. Fica esse vídeo até o final que eu vou te ensinar isso. Você já está cansado de tentar fazer os personagens preferidos e não conseguir? Então, eu tenho a solução para o seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso você vai aprender do zero como desenhar e colorir igual um profissional como nunca imaginou, mesmo sem ter nascido sem nenhum tipo de dom. Link na descrição abaixo, um preço super acessível. Garanta logo a sua vaga. E aí galera, começando aqui mais um vídeo do canal, quem tá falando é o Wesley. Neste vídeo vamos aprender a fazer line art, tá bom? Eu vou usar uma caneta Bic normal, não vou usar nenhuma outra caneta. Vou falar sobre essas canetas mais Unipin, assim, melhores para line art, mas eu vou usar uma Bic para que você também consiga fazer, tá bom? Tem dois tipos de line art, uma fácil, mais demorada, e uma difícil e rápida. Então tem esses dois contrapontos. A primeira line art, a difícil e rápida, que vai ser basicamente o que? Você vai fazer o traço da sua line art uma vez só. E aí você não vai parar no meio. Você vai começar num ponto e vai terminar no outro, assim, só quando for começar outro traço. Isso facilita muito em questão de tempo, você faz mais rápido, tá bom? Não quer dizer que você vai fazer correndo, não. Você vai fazer com calma, porque é difícil, porque você tem que fazer o traço reto e você não tem duas tentativas. É só uma, tá bom? Estou dando um breve resumo aqui. Na hora do vídeo eu vou explicar um pouco mais detalhado sobre cada uma, tá? Mas essa line art de você começar num ponto e terminar no outro, ela é mais rápida, mas ela é difícil porque você não consegue fazer o traço tão reto, né? Aí temos ao contrário, você ir fazendo mini traços. Em todos os traços tem que ter a mesma direção, tá? Então a direção reta, só que fazendo mini traços, ligando um para o outro, tá bom? Fazendo nesse sentido que eu estou fazendo, fazer várias vezes. Você passa várias vezes no papel aquela linha, tá bom? Isso é muito mais fácil de fazer do que você ter que fazer uma linha só. Então você consegue fazer linhas muito grandes, retas, sem muita dificuldade, mas como você tem que passar várias vezes, acaba demorando mais e você tem um potencial de estragar o seu desenho usando isso, tá bom? Que aí eu também vou falar isso, tá? Mas basicamente o conceito das duas são esse. Agora vamos para o desenho, né? Para o desenho que eu vou te explicar um pouco mais, vou detalhar na prática para que cada uma é melhor. O primeiro passo para você fazer uma boa line art é passar o desenho para outra folha. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar o desenho, a seu esboço, aí ó, como essa folha, e você vai riscar atrás com preto, um lápis grafite, tá bom? Vocês viram como eu risquei ali, fazer em vários sentidos, deixar realmente tudo bem escuro com o lápis do grafite, tá bom? Aí você vai pegar a sua folha melhor, assim, como eu já falei em outros vídeos, vou até deixar um vídeo de 15 dicas para você desenhar, vai estar passando no card agora. Assiste esse vídeo que nele eu explico certinho por que você tem que passar, quais são todos os pontos positivos, que são vários em fazer isso, tá? Aí você vai pegar a sua folha, vai botar embaixo dela do grafite, tá? A parte de cima vai ser a do seu desenho e a parte de baixo é que você usou grafite do seu lápis. Aí eu estou colando na mesa com durex, tá bom? Para as duas ficar bem juntas, tá? Você tem que fazer alguma forma das duas ficar juntas, fixo, sem estar se mexendo, tá bom? Assim eu usei o durex, mas você também pode usar uma planilha, tá bom?
para fazer isso. Aí depois você vem e você contorna pela parte de cima. Eu cortei a parte de eu contornando, mas eu contornei com a caneta azul, para não me confundir com os traços do lápis. E depois eu contorno pela parte de cima do desenho, que assim vai ficar marcado a folha de baixo. Olha só, vocês estão vendo que eu consigo ver as marcações, todos os traços. Aí depois disso eu venho aplicando a line art, tá bom? Então isso é passar o desenho a limpo. Como eu falei no vídeo do 15 dicas, que você vai assistir depois desse vídeo, eu dou mais detalhes para que serve isso, tá bom? Mas esse é o primeiro passo para fazer uma line art. Agora vamos para a line art. Já comecei a line art desse desenho. Eu vou fazer o seguinte: eu vou falar primeiro sobre a line art difícil, mais rápida. Depois eu falo sobre a outra e depois eu falo qual é a melhor, tá bom? Falando sobre a line art fácil, né? Difícil, desculpa. A line art que tu vai passar só uma vez. Ela é boa para poupar tempo. Você também garante que vai ser mais reto. Ela é mais fácil de fazer reto. Você precisa de menos atenção. E isso vou falar no outro. Porque que o outro você consegue estragar fazendo a outra forma se você for afobado. Por isso que a outra tem que ser mais demorada. Ela precisa de mais cuidado. Mas nessa você consegue fazer uma velocidade bem mais rápida, você consegue simplesmente fazer uma linha, ela fica bem uniforme, não fica um lado mais grosso do que o outro, fica bem legal, tá bom? Isso é muito bom. Só que é difícil fazer, principalmente alguns traços grandes. Então como que você pode melhorar isso? Primeiro, segura na ponta da caneta, tá? Não segura muito no meio. Quando você segura na ponta da caneta, você tem mais precisão no seu traço. Assim você consegue fazer um traço mais reto. Segundo, movimenta sua mão. Não fica com a sua mão dura, só movimentando o pulso. Pressiona, segura nos seus dedos você não vai mexer, você vai deixar fixo eles, mas você movimenta o seu pulso. Tem gente que movimenta a mão inteira. Não, movimenta só seu pulso, seu braço e seus dedos vão ficar fixos na mesa, assim, no papel, para ficar bem firme. O que vai fazer o contorno vai ser seu pulso, tá bom? Assim você vai conseguir fazer um traço bem preciso, tá? Não movimenta o seu braço inteiro, não. Movimenta o seu pulso, o braço vai fixar. Segura na ponta, dá mais precisão ainda. Tomar cuidado com o traço, assim, do tamanho. Por exemplo, na capa. Ali na capa foi tranquilo, porque são traços pequenos, tá? São traços pequenos, então eu posso... nas divisões onde eu vou parar são bem próximas. E aí isso é outro ponto importante. Onde que tu começa o traço e onde que tu para de fazer ele. Porque você tem que ficar se ajustando o seu pulso, o seu braço na melhor forma possível, né? Para você poder movimentar seu pulso, não ter que movimentar o seu braço. Como que você vai mudar isso? As mudanças assim da line art, como assim? Por exemplo, na capa. Tem um traço ali onde vai começar o outro traço. Então é ali onde eu paro. Eu arrumo a posição da minha mão e faço aquele traço ali, tá? Entendeu? Então todo no final do traço, todo no final assim, que terminar o traço, que for começar outro, é onde eu paro, tá? Então eu começo um traço, eu finalizo todo ele e depois vou para outro. Aí eu ajusto a posição da minha mão e vou fazendo assim inteiro no desenho. Outra coisa que ajuda bastante é você movimentar a sua folha. Nesse desenho eu não fiz muito isso porque todos os traços estão em pé, não tem nenhum traço lateral assim. Tem poucos, eu fiz isso um pouco no cinto ali, que é onde mais tem traço lateral. Mas isso ajuda bastante a você movimentar, girar a sua folha, deixando uma posição melhor para o seu pulso, tá bom? Então essas são dicas para você usar esta forma. Esta forma é muito boa, tá? Você consegue poupar bastante tempo usando ela, tá bom? Mas agora vamos para a outra forma, que ela tem pontos positivos que essa não tem.
O principal ponto positivo desta segunda forma de fazendo os pequenos traços que dá uma vantagem em relação à outra Antes de eu falar dessa segunda forma de line art, gostaria de pedir que, se você está gostando desse conteúdo, deixa um like, isso me ajuda demais. Se inscreve nesse canal, estamos em busca da meta dos 100 inscritos para eu postar um vídeo assim, mostrando todos os meus desenhos, minha evolução. Vocês vão rir demais, eu era horroroso, assim, meus desenhos eram muito ruins e eu consegui melhorar nesses desenhos, né? Então, nesse vídeo eu vou dizer várias coisas para ajudar vocês, tá bom? Outra coisa que eu tenho nesse canal que é para ajudar vocês é uma playlist chamada Tutoriais de Desenho. Eu vou deixar no final desse vídeo para você clicar, tá bom? Nessa playlist eu organizei vários vídeos que eu postei dando dicas de esboço, pintura, essa própria line art, assim, para ensinar você. Eu deixei tudo organizadinho para você poder aprender com mais facilidade, tá bom? Então, no final desse vídeo, entra nessa playlist que ela vai te ajudar bastante, tá bom? Mas agora vamos voltar para a segunda parte, que tem bastante coisa para falar sobre ela também. Fazer traços grandes, tá bom? É muito mais fácil com esse segundo método. Porque imagina, por exemplo, você fazer uma linha que vai de um lado da folha até o outro. No primeiro método, você nem tem como fazer, porque você não consegue ter um movimento de pulso a ponto de fazer isso. Sem falar que é impossível tu fazer reto, tu vai ter que usar uma régua, tá? Nesse método, você fica possível, não quer dizer que vai ser fácil, tá bom? Porque aí eu já peguei um exemplo realmente bem difícil mesmo. Pô, uma linha que vai de uma ponta a outra da folha, mas é possível nesse método. Você vai ter que fazer com calma, fazendo esses traços assim, se formarem uma linha só, seguindo o mesmo sentido, tá bom? Tem que ter bastante paciência, porque se você for afobado nesse método, ele vai ficar como se fosse um espelhinho, porque você fez um traço num sentido um pouco mais pro lado do que os outros. Por exemplo, né, pode fazer um sentido um pouco mais pro lado, um pouco mais para cima, um pouco mais torto. Enfim, se você não fizer todos os traços do mesmo sentido, vai ficar como se tivesse pelinhos, assim, como se fosse sujeira. Não vai ficar aquela line art lisa, coisa que não acontece no primeiro método. Porque como ele é só uma vez, a line art é lógico que vai ficar lisa. Mas como tu vai passar várias vezes, não passa, não... Se você tomar cuidado, vai ficar suja a line art, podemos dizer assim. Então, isso é a principal diferença. Você consegue fazer uma boa line art das duas formas. Mas então, qual é o que eu aconselho? Use as duas. Como assim? Em partes grandes você usa a segunda, em partes pequenas você usa a primeira. Não tem problema nenhum, tá? Foi isso que eu fiz nesse desenho. E uma dica também, depois que você termina de passar a line art, você apaga, tá bom? Para tirar a parte do lápis, tá bom? Vocês também viram que eu acabei de descobrir que eu tava com outra folha embaixo, eu nem tinha visto. Mas isso é a melhor forma que, na minha opinião, de você fazer. Misture as duas. Partes pequenas você vai usar só a primeira, partes grandes você vai usar esta segunda, tá bom? E outra dica da line art é você fazer algumas partes mais grossas. Isso é o principal motivo para você ter canetas com várias pontas, para dar mais destaque em algumas partes. Por exemplo, nesse desenho do Yami, eu estou fazendo um traço mais grosso por fora. Então, no contorno do braço eu vou fazer isso, no contorno do pescoço, no contorno do tronco dele eu vou fazer isso, tá bom? Vou dar esse contorno mais grosso para realmente dar uma impressão a mais, dar mais destaque a algumas partes. Eu quero que quando você olhar esse desenho, você chame a atenção o braço antes de chamar o detalhe do cinto, por exemplo. Porque o braço ele é mais importante que um detalhe do cinto, entende? Então eu vou fazer ele um traço mais grosso para realmente chamar mais atenção.
E aí, se você tiver canetas com graduações diferentes, né, com pontas mais grossas, isso facilita muito o seu trabalho, né? Porque aí você só faz a line art normal nas partes que você quer mais fina, e aí depois você faz a line art no mais grosso, ou você inverte. Enfim. Mas isso é o principal motivo para você ter várias pontas. Se você não tem, você faz que nem eu fiz nesse desenho. Vem reforçando nas partes que você quer mais grossa, você passa mais vezes saindo um pouco, né, para deixar realmente mais grosso. Assim você consegue fazer o destaque que eu fiz nesse desenho, tá bom? É isso. Nesse desenho também uma coisa importante a se falar é que ele ficou um pouco sem detalhes, tá bom? Ele tá meio incompleto. Por quê? Esse desenho vai ser alguns detalhes eu vou aplicar somente na hora da pintura dele, tá bom? Então eu adicionar alguns traços na line art onde eu vou pintar por cima não faz sentido nenhum, né? Mas foi assim que o desenho ficou, tá bom? Vou postar um vídeo colorindo, aí vai ser até um spoiler, é um vídeo ensinando a fazer uma pegada mais escuridão, assim, mais de trevas, então vai ser bem legal. Assiste esse vídeo, tá bom? Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Comenta aí embaixo se você ficou com alguma dúvida, qualquer coisa eu vou estar te respondendo. Clica aí no link da playlist que eu tinha falado que eu ia deixar. Falou, até a próxima, até um próximo vídeo. Tchau!